seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro, com uma leitura bem interessante do século XX. Ela, Ruth Guimarães e seu romance Água Funda. Ruth Guimarães, que nasceu em 1920, morreu em 2014, é de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, e produziu um romance bem marcante no meio do século XX, 1946, é a primeira edição de Água Funda. O que temos aqui, numa região entre o sul de Minas Gerais e o Vale do Paraíba, em São Paulo, desde o final do período da escravidão. Antes da narrativa propriamente dita começar, temos um preâmbulo nesse livro que diz assim: estas coisas aconteceram em qualquer tempo, em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Existe crítica social aqui, algo bem marcante. Você já sabe, modernismo de fase 2, que nasce lá na década de 1930, com o regionalismo nordestino, Graciliano, Jorge Amado, enfim. Isso se estendeu pelo Brasil, uma tendência que era publicar livros com uma marca de crítica de costume, uma denúncia social, algo muito comum nesse meio do século XX. Já disse, Jorge Amado é uma das figuras marcantes desse período. O que temos em Água Funda? Fazenda Olhos d'Água, que vai ser adquirida pela companhia, uma usina vai se instalar na região, e vai haver trabalho análogo à escravidão, vai haver gente enganada. Mas o que acontece nesse romance é o seu caráter folclórico, místico, ligado aí à rotina de trabalhadores rurais, gente que depende da energia das orações e o temor de fantasmas como a Mãe do Ouro. Vejam só, o enredo tem dois núcleos, com Sinhá Carolina, que vai se casar contra a vontade dos pais, mas ela vai acabar saindo de casa, era a vontade dela, final do século XIX. Diz a narração que casamento que começa em foguete acaba em porrete, e a história de Carolina nesse seu primeiro casamento vai ser bem triste, porque foi uma festança muito grande, muitos artistas, festa, comilança por dias. E aí, conforme o tempo foi passando, o marido de Carolina passou a se envolver com outras mulheres que, inclusive, Carolina sabia, mas ela suportava essa história porque tinha consciência de que o casamento tinha sido uma escolha dela e ela precisava suportar isso. Ela tem mais dois irmãos, Isabel e Miro. Estamos falando de Carolina, final do século XIX, uma pessoa bastante austera, com o entorno, né? Uma pessoa bastante dura, mas que vai ser traída pelo marido, que vai abandonar essa relação praticamente e se envolve com outras figuras. Ficando viúva Carolina, ela se envolve com uma outra pessoa e vai perder tudo. Tá? Passou por uma paixão avassaladora, tá? E essa história vai ter um final trágico, porque vai ser enganada por esse novo noivo que vai fugir com o dinheiro dela quando eles estão numa viagem. E aí nessa viagem eles precisam fazer uma baldeação. Nessa baldeação o noivo, segundo pretendente, né, o segundo romance que ela vive, foge e ela passa a ser chamada de nhabaldeação. E ela fica bastante tresloucada, fica fora de si. Algo muito triste aqui nessa história revela que a comunidade humilde leve em conta o folclore, as vozes dos espíritos, Mãe do Ouro, ou como você viu no finalzinho, Deus sabe o que faz. Então é interessante e triste descobrir que essa é uma visão que ainda perdura pelo interior do país, mas ainda no meio do século XX, numa zona rural. Aqui do estado de São Paulo, entre o estado de São Paulo e o sul de Minas, né? Ou seja, o fato da usina ter explorado as pessoas, o fato do Joca não ter conseguido procurar uma ajuda decente, o fato de Bebiano ter sofrido
o fato do Santana ter sido morto a tiros não é uma questão de desorganização social, não é uma questão de ambição, ironia, né? Ou seja, seria então porque Deus quis. Essa visão que o destino estaria já traçado é a principal crítica que se enxerga nesse romance Água Funda, bem funda, né, digamos, entre Carolina e Curiango. Vamos encontrar praticamente todos os personagens sofrendo bastante de alguma forma, uns mais, outros menos, mas a vida teria sido muito custosa nesses 40, 50 anos pelo menos, que é o tempo dessa narrativa. Cerca de 1880 é a década em que o livro começa, no final da escravatura, pouco depois disso, 1890, e vai até o meio do século XX, quando temos essa história de Joca, Curiango, etc, etc. Então, a história de Água Funda traz regionalismo, isso é marcante dentro do modernismo de fase 2, principalmente no Nordeste, né, como já foi dito, mas um regionalismo aqui no estado de São Paulo, sul de Minas também, traz crítica social, personagens que são mostrados através do seu viés psicológico também, como é o caso de Joca, como é o caso de Curiango. Então é uma história que vem sendo contada, mitos e tradição rural, como um documentário, essa história de Água Funda. Vamos às principais partes desse romance agora. O final da história é assim. A narradora diz que contou tudo isso para o Dr. Amadeu. Vejam, é uma coisa no ar que está mudada. Sabe o que ele disse? Foi o espírito dessas paragens que mudou. O que eu sei é que eu não fico mais nesse lugar pesteado. Disse que praga metade cai, metade volta. Pois essa praga caiu. O bugre morreu de morte feia. Pedro vive dizendo que aquela cobra foi mandada. Era um urutu preto, etc, etc. O Antônio Olimpo, ela faz uma lista de pessoas que se perderam, foram presas, que se tornaram párias da sociedade. Antônio Olímpio, Santana morto, o Joca, Bebiano, Luiz Rosa, enfim. Até em Curiango a praga acertou de ricochete. Enquanto o pai foi vivo, foi um cabresto para ela. Mas depois que morreu, não pôde contar com o marido, não é mulher para ficar sozinha. É moça demais, é bonita demais. Tudo no diacho dessa mulher faz a gente lembrar de correnteza. E aí nós vamos voltar ao tema, à frase, o período-chave dessa história, que é a expressão água funda. A gente passa nessa vida como canoa em água funda. A água bolia um pouco e depois não fica mais nada.
existe algo submerso dentro do cotidiano que pouca gente conhece e teria então gerado os dilemas nessa região da fazenda Água Funda. Terminando. Agora que fechou a volta, a praga pode subir a serra atrás de quem a rogou. A troco de que tudo isso aconteceu, eu não sei. É um pecado Curiango está pagando o que não fez. Ê, mundo errado. Bom, não sei não, não sei. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Cala-te boca. Se aconteceu é porque era bom que acontecesse. E esse narrador, essa narradora, vai estar inclusa, né, nesse percurso, como você viu no fim. Lembra Grande Sertão Veredas, né, quando vamos encontrar Riobaldo contando a história para algum doutor, né, alguma figura considerada mais importante ou superior a Riobaldo. Né? E aqui é o doutor Amadeu, não é uma pessoa comum ali da região. Muito bem, espero que tenha gostado. Uma indicação muito legal de leitura, Água Funda, Ruth Guimarães, século XX. É isso. Obrigado, até mais.